Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da EMA5. Para nossa equipe é um privilégio ter você aqui conosco para acompanhar mais um evento do Que FII é esse? Esse evento que foi escolhido por vocês no nosso canal do Instagram e o fundo imobiliário que vocês escolheram foi o XP-LG11, né? Então vamos começar a fazer um destrinchamento desse fundo imobiliário para que você tenha a maior quantidade de informações para tomar um racional a respeito desse fundo, né. Então aqui, como a gente sempre brinca, estaria em breve disponível no YouTube, mas como vocês já estão nos assistindo, já está disponível, tá. Então a gente sempre brinca também que a relação do YouTube, né, ele acaba ajudando a gente bastante na questão do desenvolvimento e do conhecimento, e a gente já deixa um convite para vocês aí, caso gostem do material, de acompanhar os últimos episódios que já estão disponíveis no nosso canal também. Então, falamos recentemente do BCRI, REC-R, MXRF e no último que FIA esse foi o HGLG, que é aí, teoricamente, o concorrente direto do nosso querido XPLG que estamos falando hoje. Uma recomendação que a gente sempre diz aí para você que está do outro lado, sempre confira a data de envio, né? Então, para vocês terem as informações mais recentes aí para tomada de decisão e criação do racional, e nunca usem apenas este vídeo para qualquer tomada de decisão. Vocês vão ver que até na nossa apresentação a gente vai aí flutuando entre outras fontes, porque quanto mais você vê de fontes diferentes, melhor é para você não tomar decisão aí baseada em algum tipo de comentário ou posicionamento que pode não ser uma coisa direcionada, né, ou alguma coisa parcial, tá? Então, seguindo aí, vamos conhecer também quem está aqui falando com vocês hoje. Eu me chamo Henri Biruel, sou o fundador da EMA5, especializado aí em fundos imobiliários, sou engenheiro químico de formação, especializado em estatística e trabalho aí com o ambiente de mercado financeiro há mais de 13 anos, né? E junto comigo aqui, Andréia Souza Costa, especializada em fundos imobiliários aqui da EMA5, e ela tem uma bagagem enorme, economista, contadora e advogada. Além disso, também a Andréia é instrutora do nosso curso zero, então você que está procurando do outro lado um pontapé consolidado ou até também uma questão de amadurecimento de conhecimento com fundos imobiliários, a Andréia e o curso zero é a melhor opção para você. E aí, nessa jogada que estamos juntos aqui, eu faço uma avaliação mais quantitativa dos fundos imobiliários e a Andrea mais qualitativa. Quem ganha com isso é você que vê duas formas aí, duas visões sobre o mesmo fundo imobiliário, e é muito bacana. Então vamos lá. Falando sobre o XPlog, né, o nosso XPLG11. Começando aqui por esse descritivo que eu sempre trago aqui do Clube FI, onde tem algumas informações importantes do fundo imobiliário. Então, o primeiro que eu ressaltei aqui é que o XPlog, ele é um fundo aí que tem mais de 13 anos. Então, hoje estamos gravando aqui em 2 de julho, né? Então, recentemente aí ele completou mais um ano e aí a gente tem esse fundo imobiliário com mais de uma década de atuação no setor de logística aí no Brasil, né. Outro ponto que a gente sempre comenta, o IPO, né, então ele começou com R$ 100 do valor de cota, e a gente sempre brinca que IPO não é loteria. Então você aí que está iniciando, você que está vendo aí novos fundos imobiliários entrando no nosso mercado, sendo descobertos, não fiquem com essa tentativa de: "Olha, vou comprar porque vai valorizar", esse tipo de coisa. Acredite sempre no racional, na estratégia, veja o intuito do fundo imobiliário para você não entrar numa cilada ou ter o seu capital parado ali em algo que você, não concorde ou que não seja o seu perfil de investimento, né. Outra coisa que a gente trouxe aqui, a representação no IFIX, então isso é muito importante de mostrar, a gente normalmente acompanha o IFIX no fechamento, né, subiu, desceu, está em queda, está em crescimento, e o IFIX ele vai oscilar muito de acordo com os fundos imobiliários que têm maior, representatividade aí no indicador. E no caso do XPLG, salvo se eu estiver enganado, acho que alguns fundos, pouquíssimos,
tem uma representatividade ali entre 5% e 4%, e o XPLG ele tem 3,2%. Então ele tem uma participação importante no IFIX, e quando esse fundo oscila para baixo ou oscila para cima, ele tende a contribuir aí na movimentação do indicador do IFIX diário, semanal, anual, da forma que você preferir olhar esse indicador, né? Outro ponto legal aí é a questão da relação entre cotas e cotistas, né? Então, pelo número de cotistas que a gente tem aqui, mais de 263 mil cotistas, isso aqui daria uma equivalência de praticamente 103 cotas por cotista. Então, frente aos outros fundos que a gente fez aqui, a questão do QFII é esse. Então, esse é um dos que mais mostra aí uma relação de número de cotas para cada cotista. Então, tende a ser um indicador que quem está aí no XPlog normalmente tenha uma posição um pouco mais pesada nesse ativo, né? Continuando, questão de subscrições, a gente trouxe aqui do Ticker 11, tem aqui a questão do histórico 2019, uma que encerrou em 20, uma que converteu aqui em 21. Então, por causa dos 3 anos aí, a gente vê que foi praticamente uma emissão aí por ano. E aí aqui tem uma coisa muito expressiva para essa última de fevereiro aí de 21. Foi colocado primeiro 600 milhões e depois teve um lote adicional aí de 119, quase 120 milhões aí, adicional à oferta, e totalizou quase 720 milhões de reais, né, que entraram no patrimônio líquido aí do fundo imobiliário, e isso é um valor impressionante, né? Então, 720 milhões de captação, isso é maior do que muito fundo imobiliário que a gente tem no mercado hoje. Então isso mostra a força do XPlog aí, como que ele consegue, em emissões também aumentar o seu patrimônio e trazer isso de uma forma que depois vai se converter em ativos e naturalmente novos inquilinos e distribuição de dividendos e proventos para os seus cotistas, né? Continuando aqui um pouco, a gente tem a questão que a gente sempre faz a verificação do Billy Fee, né? Então, o XPlog aí em 2019, através dessas subscrições, conseguiu chegar ao patamar de 1 bilhão, e a gente vê que agora ele está chegando aqui praticamente à casa dos 3 bilhões de patrimônio, né? Então, é um fundo que vem aí, ano após ano, subindo o seu patrimônio, e surfou bastante a questão do aumento de número de pessoas, né? E principalmente de pessoas físicas no nosso mercado de fundo imobiliário, né? E quando a gente pega a questão do valor patrimonial, a gente tem aí a questão dos quase 3 bilhões aí de patrimônio, pelo número de cotas emitidas, o que daria aí uma divisão de praticamente R$ 110,45 de valor patrimonial aí por cota do XPLG aí dentro do mercado, né? Pegando aqui a questão desses aumentos, né, hoje a gente teve um fato, né, que eu acho que foi até legal de ter saído e acabou combinando com a data que a gente está gravando, porque a gente tinha dentro do relatório gerencial a questão aí de uma obra, né, em Cajamar, em São Paulo, num centro logístico colocado aqui como especulativo, né? Então ainda estava em questão de obra, estava a questão de habite, ABCB, a questão aqui da setor de atuação do locatário como especulativo, e aí saiu no EMA News hoje a questão da celebração do contrato com a Mobile, né, comercial varejista, justamente no galpão em Cajamar. Então vai ter um acréscimo aí por questão de números, né, para os 24 meses iniciais aí de praticamente 0,78, quase 79 centavos aí por cota, e depois 5 centavos. E aí uma das dúvidas que teve hoje também, quando a gente publicou isso, é a questão de como que esse número seria entregue, né? Então, pessoal, fica sempre aquela questão da reflexão que o fundo imobiliário, pela legislação atual vigente, ele tem que distribuir 95% dos seus lucros a cada semestre contábil. Então, muitas vezes a gente é questionado porque acontece uma situação de venda ou um novo inquilino, algum valor que é divulgado ao mercado, mas quem vai distribuir isso ao mercado, ao cotista, né?
quem vai fazer o fluxo dessa entrada, dessa questão financeira, é o gestor do outro lado. O que a gente consegue saber é que vai ter um incremento aí, né, vai ter uma fonte nova para o fundo imobiliário, mas como vai ser distribuído isso, a única certeza que a gente tem é que 95% do lucro vai ser distribuído a cada semestre contábil, e fica o convite aqui para vocês seguirem a gente no Instagram e também no YouTube, pois o Ema News sai diariamente em ambos os canais aí da Ema 5, tá? Com relação à parte do cenário de logística, a gente também trouxe uma outra coisa, porque a gente escuta muito: "Ah, o HGLG é FII para aposentadoria, é o maior FII de logística e blá, blá, blá", e a gente vê que atualmente o cenário não é esse. O XPLG atualmente em patrimônio, ele é maior do que o HGLG. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala aí de consultar os relatórios, mais que uma fonte, porque às vezes existe algumas falácias de mercado que precisam ser aí corrigidas. Então, hoje, neste momento, o XPLG é o maior fundo imobiliário do país do setor, né? A gente vê que o HGLG aqui ele está com uma questão de uma definição de um novo processo de subscrição. Então, muito provavelmente com esse processo, né? Aqui vou falar que 99,99% de certeza que ele vai ficar maior que o XPLG. Porém, existe uma briguinha entre os 2 aí, então a gente vê que normalmente quando um faz uma subscrição, o outro também se movimenta. Então isso é uma coisa bacana e quem ganha do outro lado aí somos nós cotistas, que temos aí vários bons fundos, principalmente nesse setor, que estão se movimentando e ajudando não só, na questão das cotas, mas também na questão da economia e do desenvolvimento do país como um todo, né. E uma coisa que a gente deixou aqui, ressaltado, eu queria que vocês começassem a ter uns insights aqui, apesar da gente estar falando do XPLG, mas guardem também algumas informações desse cara aqui, que é o PATL, tá? Então, o Pátria Logística, a gente vai falar dele um pouquinho aqui por causa do XPLG, mas aqui já fica uma questão do comparativo inicial de praticamente 3 bilhões de patrimônio contra 480 milhões aqui do PATL. Então, só a última subscrição do processo do XPLG já é maior que esse fundo aqui, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Um cara que tem 2 ativos, né, contra 16 aí do XPLG. Vamos lá. Com relação à curva de preço, eu até mantive aqui a mesma curva, a mesma carta gráfica que a gente usou na semana passada, para mostrar que o HGLG, né, que é tão falado, tão comentado, tão divulgado, né, ele acaba trabalhando numa faixa muito maior de preço. E aí a gente tem aqui os outros trabalhando numa faixa intermediária, e o XPLG, que é o concorrente direto aqui, está dentro desse bolo, né. Então é o que a gente sempre fala, merece toda essa diferença, né? Ou será que ele está muito deslocado enquanto os demais estão aqui? Então fica uma reflexão para você que está do outro lado também, tá? Seguindo, histórico de valor patrimonial. Então a gente tem aqui duas curvas, duas retas, né, principais, onde a gente vê que teve um aumento de quase 1,3 bilhão de patrimônio aí em um ano, e a gente teve também um aumento de praticamente 12 milhões de cotas a mais no período. Então é muita cota e um patrimônio aí expressivo que foi adicionado ao fundo imobiliário, quando a gente pega aí de maio de 20 até maio de 2021. Outro ponto interessante que a gente tem aqui, pessoal, é a questão, do ágio e deságio, né. Então, enquanto a gente viu ali o HGLG numa curva totalmente descolada, bem para cima, a gente vê que o XPLG, ele teve aqui praticamente nesse histórico aqui, de 12 meses, ele teve 5% acima do seu valor patrimonial, 3%. Depois teve aqui uma curva que chegou a 19, 18, né, então nesse período aqui a gente viu a questão principalmente, da resiliência que teve dos fundos de logística, no ano de 2020 com relação à pandemia, relação do covid, então teve muita migração, muita compra, né, muita entrada de capital na parte do setor logístico, e a gente vê que aí de fevereiro para cá esse número veio caindo, né. E aí é importante, eu também queria que vocês frisassem esse período aqui entre fevereiro e março, que para o XPLG foi um período crítico, né, e aí um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, então fique na cabeça aí, peço para vocês guardarem.
o comparativo do XPLG e do PATL, tá? Então deixem isso em mente, e também a questão do período de fevereiro e março aqui de 2021, que foi onde a gente viu aqui esse efeito de novo do retorno do valor aqui do ágio, que chegou a parte de 18% para 6 para 5, tá? Então fiquem com esses dois pontos aí na cabeça. Aqui para continuar um pouco, né, essa tabela ela é do mês passado da plataforma, mas para mostrar aqui, pessoal, a questão também da distribuição de dividendo ao longo dos últimos 12 meses. Então, aqui, mais uma vez, eu vou colocar o PATL, né, para a gente ter esse comparativo, mas veja que até uma situação aí recente, a gente tinha fundos aqui oscilando na casa dos 5 a 7%, um caso que é o HSLG 3%, mas é um fundo novo, o FIP 11B aqui por volta de 10%, mas no geral os fundos trabalhando aí numa casa de 12 meses entre 5 a 7%, tá? Então, os 3 pontos aí novamente de atenção. A questão que a gente já comentou do patrimônio entre PATL e o XPLG, número de ativos, a questão aí que a gente acabou de mostrar com relação ao ágio e deságio, com relação a fevereiro e março, e agora essa questão dos 12 meses aqui acumulado, que a gente tem um número entre 5 a 7% dos fundos imobiliários. Vamos lá, dando sequência. E aí, com esses 3 pontos, a gente vai entrar agora no que falam por aí, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante, depois encontra a gente na rua, comenta, né, falam também aí pelos comentários, mas o que que a gente vê? Se a gente for lá no YouTube agora e digitar XPLG, o que que a gente encontra lá, né? Então a gente vê comparativo com a LZR, né? A gente vê aí analisando gigantes, né, o XPLG também. Ao mesmo tempo, a gente encontra odeio o XPLG 11, né? Eu odeio esse fundo imobiliário e logístico, saiba os detalhes dessa treta, né? Então, ódio ao XPLG, saiba de uma vez por todas os motivos que levam ao meu racional por não gostar do fundo imobiliário. Ao mesmo tempo, por mais que não gosta do fundo imobiliário, tem mais um, tem mais dois, tem mais três, tem mais quatro, tem mais cinco, mais vídeos aí também para assistir que falam com relação ao XPLG, né? Então, bem ou mal, goste ou não goste, falem de mim que dá Ibope, né? Então é o tipo de situação para a gente olhar aí também dentro do YouTube. E fora isso daqui, tem uma outra linha que está dentro do YouTube, que é uma coisa dos vídeos mais recentes, que vem falando o que está acontecendo. Então, se você for lá agora e digitar o XPLG 11 na questão do YouTube, você vai encontrar também. Olha, estudo completo. Por que está caindo? XPLG 11 tem muita especulação, né? XPLG 11 comprar em 2021 e está acontecendo algo com esse feed logística da XP, né? Então a gente vê aí, até recentemente tiveram aí uns arranca-rabos aí, umas cutucadas entre o pessoal da instituição aí, dessa última imagem com a XP também, algumas briguinhas, então tem vídeo para tudo quanto é gênero e gosto falando do XPLG. Mas vamos pegar o que está acontecendo e a gente vai juntar aqueles 3 pontos que eu falei para vocês. Para a gente falar do que está acontecendo com o XPLG, que foi o último evento que estava aí um pouco mais associado à questão do fundo imobiliário, a gente vai falar um pouquinho sobre carteiras recomendadas, principalmente carteiras recomendadas que são abertas, que é o caso da carteira recomendada da XP Investimentos. E aqui nesse caso, né, você tem lá normalmente uma carteira que ela é recomendada de forma mensal, né? E aí você tem uma situação, que isso daqui foi tema também de fórum já na EMA5, que está lá, invista de acordo com o seu estilo, né? E aí você vê, olha, 31 de julho de 2020, então essa imagem aqui vai fazer um ano daqui a pouco, mas ela continua tão atual quanto há um ano atrás, quando eu peguei, né? Então, se você for ver, olha, 31 de julho de 2020, às 9h23, carteira recomendada de fundos imobiliários. Então, você foi dormir lá com uma situação. Aí você acordou no outro dia, né? Você fez a leitura daquilo, você falou, olha, vou seguir essa recomendação no mercado. Quando foi 7h38, né?
teve aí a questão da comunicação, da alteração da carteira recomendada, tá. Então é o tipo de situação que a gente sempre fala. É o ponto mais crítico, né, quando a gente fala a questão de seguir cegamente uma carteira recomendada. Então é o tipo de situação que o analista, por melhor que seja, né, seja de ótima qualidade, normalmente ali ele acaba fazendo uma avaliação de uma carteira, de alguns fundos, né, que servem por uma coisa muito genérica, e aí tem perfil de investidor totalmente diferente. Então, aqui é justamente a recomendação, invista de acordo com o seu estilo, né, porque um belo dia você pode acordar e ter uma mudança, e aí normalmente isso vai te levar a uma opção de compra e venda, uma oscilação de mercado, e só quem sabe o que é melhor para o seu dinheiro e para o futuro da sua família é você. Então use isso com cuidado, com moderação. A gente sempre fala que carteira recomendada ela é muito válida, mas ela tem que ser um crivo adicional, né? Por melhor que seja o analista, ele não consegue entrar numa particularidade de cada família brasileira. Então, pessoal, a única forma de ver o que é melhor para sua família, para os seus investimentos, é o conhecimento, tá? Vamos continuar nesse tema. Então, em março de 2021, lembra aí que eu falei para vocês com relação a fevereiro e março ali, teve novamente uma carteira recomendada de fundos imobiliários que foi divulgada, né. Então, poxa, muito obrigado, qual que vai ser a próxima recomendação, né. Então a gente viu aí a questão da saída do XPLG da carteira recomendada da XP e a entrada do PATL, né. Então, a eliminação em 5% do XPLG de saída e a entrada no mesmo proporcional. Aí você vem, estamos adicionando o fundo PATL na carteira recomendada de março. Acreditamos que o fundo possui grande potencial de retornos no médio e longo prazo, dada a possível alocação do restante dos recursos levantados na última oferta. Estamos falando de um fundo que tinha, na época dessa recomendação, 2 ativos, né, e aí a questão do patrimônio que a gente já viu lá, que era um patrimônio bem inferior do XPLG. Além disso, o fundo está negociando um dividend yield de 7,2, né, não era o que a gente via no mercado nesse momento, acima dos pares de mercado. Então, o que que é um par de mercado do PATL? O par de mercado do PATL não pode ser o XPLG, o VILG, BRCO, né? A gente está falando de classes diferentes aí dentro do mesmo segmento, né? E aí a gente vê aqui, estamos retirando o XPlog da carteira recomendada, apesar do portfólio com boa diversificação geográfica e vacância abaixo do mercado, em 9,2. O fundo está negociando com prêmio sobre o valor patrimonial, então está acima do seu valor patrimonial, e dividend yield abaixo de alguns pares de mercado, 5,8. Gente, quando a gente olha ali o 5,8 ou um valor lá que estava próximo na tabela, ali ele estava parecido com HGLG, com VILG, ele estava parecido com BRCO. Realmente, ele não estava parecido com o PATL aí, com esse número, ou com a questão do FIP 11B. Então, quais são os pares, né? Quais são os subgrupos dentro de um segmento? Então, foi feita a troca. Mas beleza, o racional, tudo bem, segue o jogo. O problema é quando você pega a tabela para olhar da carteira recomendada, ao mesmo tempo que tem o PATL com recomendação de compra, e foi explicado racional, o BTLG, que é um ativo logístico também, estava aqui com a recomendação de compra e olha aqui, ó, 117%. Ou seja, a gente está falando de tirar aqui o XPLG que estava com 10% de ágio, mais a compra recomendada de o BTLG a 17%, tá tudo bem, né. Então é isso que a gente fala, né, tem que olhar um pouquinho, tem que fazer essa verificação, tem que fazer esse cruzamento, porque quando a gente está falando de aporte, pessoal, a gente está falando do dinheiro que vocês estão colocando. Então, qual que é o risco, qual que é a questão, eh da dificuldade de conseguir guardar um dinheiro para fazer isso, né. Então você toma uma decisão ali, aí uma hora vem compra, uma hora vem venda, então veja o que é melhor para você e para os seus investimentos com relação à parte de qualquer tipo de aporte, né, seja ele em renda fixa, em renda variável, em qualquer outro tipo de ativo, esteja na frente da sua tomada de decisão. E aí quando vem esses tipos de situação, pessoal, o mercado reage, né. Então a gente via aí, se você pegar esse gráfico aí da plataforma em março, né,
O XPLG que chegou a custar R$ 118 aí no dia 1º de março, numa questão do dia 19, ele já tinha oscilado 5% para baixo. Então imagina que você comprou aqui 118, você comprou a 118, e aí num curto intervalo de tempo, por causa de uma comunicação dessa, um racional aí de 3 pessoas, né, uma estrutura, você vê a questão do seu aporte sendo baixado aí de 118 para 112 e alguma coisa. E aí aqui é o que a gente sempre fala, né, muita gente vende, e aí o mercado também vê como oportunidades, vê que depois o preço começou a subir de novo, mas a gente sempre fica preocupado, porque a questão de fundos imobiliários tem muitas pessoas físicas e muitas pessoas que não têm o tempo de ficar fazendo avaliações muito aprofundadas. Então, muitas vezes acabam tomando decisões emotivas, né? Que é o que a gente viu agora com a questão de uma apresentação de um projeto, que ainda tem muitas camadas, tem muitas etapas para ver se vai para frente ou não, mas o mercado de fundos imobiliários ele acaba reagindo de uma forma emotiva, e aí você tem pessoas que às vezes acabam perdendo 5% em questão aí de dias, tá? Então fiquem com cuidado. E com relação a essa recomendação, hoje também saiu aí, ó, hoje coincidiu muita coisa. Saiu a questão do Emanews com relação ao XPLG e também saiu com relação ao PATL, né? Então, além do fundo ter lá uma questão de poucos ativos e poucos inquilinos, também tinha um risco de um inquilino sair, né. E aí hoje teve a questão do aditamento do contrato de locação com a Xerox aí, por mais 48 meses no imóvel, que agora termina em 2025. Então, Andréia, hoje foi um dia aí que teve muita gente, muito analista aí fazendo, ó, aleluia, 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 né. Então, fiquem sempre de olho e vejam realmente o que é importante e o que é necessário para a carteira de vocês, tá? Seguindo, com relação à parte de dividendos aí do XPLG, então, vejam aí a questão que a gente está falando nos últimos 12 meses aqui pelo Funds Explorer, cerca de 6,70, né? Então tá aí de novo na questão daquele percentual que a gente já viu ali um pouquinho atrás, então precisa dar uma verificação. E a questão que a gente frisa aqui é a parte da estabilidade que eu ia falar, principalmente nesse período aqui de março de 2020 a junho de 21 que está aqui. Então percebam, né, que o cenário mais crítico, que foi a parte do Covid aí para nós, praticamente março, abril do ano passado, a gente vê que o fundo imobiliário ele acabou aqui tendo uma oscilação positiva, né, e ele se manteve distribuindo, né, dividendos, não teve o que aconteceu, por exemplo, com shoppings ou com outras modalidades que acabaram sofrendo um pouco, né. Então isso foi legal para o fundo de logística, justifica porque que também começou a ser procurado com ágio muito alto, porque houve uma fuga natural aí de outros setores para dentro de logística, e foi o setor que mais trouxe resiliência aí pro movimento. Porém, essa estabilidade, ela está aí agora sendo amarrada com a questão da instabilidade da reforma, né. Porque a gente sabe pelo gráfico aqui, muitas vezes a gente traz alguns fundos que está trazendo 1% de retorno, próximo disso, 0,80. A gente sabe que o percentual de logística, normalmente ele não está nesse nível, né. Ele está por volta aí do seu 0,40, do seu 0,50, de acordo com qual o valor da cota que você compra. Então, isso aqui para o setor de logística, a questão da reforma tributária aí que a gente está vendo, já queria deixar bem explícito que sou contra a questão dessa reforma no modelo que está. Eu acho que mais uma tributação para o investidor neste momento não é justo. Eu acho que tem várias outras coisas para o governo olhar antes de chegar nesse ponto. E aquela questão do papo de só Brasil e Estônia não vem a me convencer, porque se quer comparar só Brasil e Estônia com o restante, vamos comparar o Brasil também com outros países em um monte de coisa legal, né? Então, impostos que a gente paga para educação, para transporte, para um monte de outras coisas. Mas, enfim, esse é um papo que vai longe. E caso isso for aprovado, que a gente está lutando muito contra, a questão dos fundos de logística teria um impacto aí de 15% em cima dos seus dividendos. Então, isso é uma coisa que na precificação jogaria o valor da cota aí para baixo. Então, é outro ponto que eu queria deixar de atenção, pessoal, principalmente
quando se compra com 18% de ágio, 15% de ágio, 20, 30, 40, que em caso aconteça alguma movimentação da economia, ciclo econômico, esse tipo de coisa, você pode ser naturalmente impactado, porque você pagou muito caro, em um fundo. Então fiquem com cuidado com isso, principalmente com fundo muito midiático, que está inclusive fazendo filtro agora para a questão de stories no Instagram. Então tomem cuidado, nenhum ativo vale 30, 40, 50% de ágio, tá? Senão o mercado uma hora pode derrubar vocês. Vamos lá. E também outra questão que a gente tem aqui é o FII dos outros, né. Então, poxa, a gente vê aqui que o XPLG, ele está na carteira de outros fundos e olha o principal, HGLG. Então, você que fica aí do outro lado, né. Ah, qual que é o melhor, XPLG ou HGLG? Ah, HGLG ou XPLG. E aí não podia deixar de ter também aí, né, do criador. Então é o tipo de situação, gente, ó, tiozão ou novato. Então se o XPLG é o novato, o tiozão investe no novato, né. Então é o que a gente sempre fala, não fiquem levantando bandeira de fundo imobiliário, vestindo camisa de fundo imobiliário. Se o preço estiver bom, se estiver dentro da precificação, se estiver dentro do que você acredita como diversificação, existem muitas oportunidades de mercado e não tem essa necessidade. Ah, eu gosto do XPML e não compro o VISC, eu gosto do XPLG e não compro HGLG. Negativo, o bom investidor, ele está sempre atento às oportunidades e acaba diversificando seu portfólio muitas vezes com pares de mercado. Isso são pares de mercado, porque automaticamente você está exposto a outros estados, você está exposto a outros ciclos econômicos, né, a variações de temperatura diferentes aí no nosso Brasil, que é tão distinto, é um continente. Então aproveite da diversificação, que o fundo imobiliário pode dar, e não só fiquem nessas disputas que é só muito mais para pegar, like, para pegar tempo de Instagram, porque são ambos ótimos fundos, tá. Então, dito isso, terminei a minha parte da apresentação, fazer aqui só a leitura rapidamente pela plataforma, para passar a bola aí para a Andréia. Para achar aqui o XPLG, então vou pegar aqui por tipo, vou deixar somente o segmento de logística, vou pedir para classificar aqui de forma decrescente, ele já vai ser o primeiro que vai aparecer aqui. Com relação à posição linear, que é a taxa de retorno para cada R$ 100 investidos em dividendos, naturalmente a gente consegue ver aqui que alguns fundos imobiliários até estão um pouquinho aqui 69, né? Isso aqui é um ranking que vai do número 1 até o número 147, mas a gente vê que tirando esse 69 aqui, ó, 70 também, então a gente pode falar que está dos 70 até os 124 aqui. Então isso é fato, pessoal. No ranking de 1 a 147, os fundos de logística não vão estar lá no final, porque eles pagam dividendos, mas eles também não vão estar lá na ponta, porque eles naturalmente têm uma estabilidade de distribuição, mas eles pagam menos. Então foi o que eu comentei, normalmente na casa de 0,40, 0,50, de acordo com o que você compra, né? Com relação ao patrimônio, como a gente já viu, praticamente 3 bilhões, não está passando por subscrição, 16 ativos aí de acordo com o último relatório gerencial. Para quem fez a compra aí de 100 cotas no primeiro dia útil do último mês, né, então a gente já está em julho, então se quem comprou, no primeiro dia útil aí de junho, teria pago na volta nas casas dos 114,94, então daria um investimento aqui de R$ 11.494. E aí, por esse movimento de mercado que a gente teve também agora com relação à parte da reforma tributária, esse valor de cota caiu bastante, então você já consegue perceber que tem um prejuízo aí, interessante para quem comprou aí e às vezes vai se desfazer por uma reação emotiva, alguma coisa. Então fiquem calmos, vamos ver o que que vai acontecer com essa reforma e a gente vai, vendo a cada semana aí o desenrolar disso, né. Deixando ali o último preço como a primeira coluna, então a gente está com o crivo verde, porque justamente nesse efeito, né, pessoal, a gente viu, que ele chegou a estar numa faixa entre 101 a 107 nos últimos 15 pregões, e a resistência que ele encontrou nesses últimos 15 foi a 112. Então veja como o mercado está oscilatório aqui, né, que a gente tem praticamente R$ 11 aqui, então desde quando começou esse burburinho, essa questão da reforma tributária, apresentação, a gente viu a questão das cotas de fundos imobiliários aí caindo bastante. Tenham atenção, tenham cuidado, revisem aí a questão
por que que fundo imobiliário, por que cada fundo imobiliário é importante na sua custódia, mas principalmente o racional, do porquê que você fez o investimento e não a emoção para venda, né. Com relação à parte de precificação, então aqui estava 0,60, que dá 7,44 ao ano, vamos mudar aqui para 0,40, né, para ficar mais compatível aí com fundos imobiliários. A gente já vê aqui uma questão com fundos imobiliários de logística, desculpa, a gente vê a questão aqui de 4,91, então isso daqui já é uma coisa, que a gente precisa tomar atenção, porque a gente tem uma expectativa de crescimento de Selic para valores acima disso, né. Então aqui talvez um 0,50 para tentar aqui estar parecido, né, com uma questão de uma taxa Selic que está sendo imaginada por volta de 6,50 aí, nas próximas revisões, e aí tirando a questão do imposto de renda, tal, a gente pode pensar em alguma coisa parecida com isso. E aí vejam que pela precificação do modelo de Gordon daria 114,63, quando a gente está aqui a 106 e também a 112,59. Então nesse momento quem está comprando o XPLG está pegando uma taxa aí maior do que esse 0,50, né, vamos colocar aqui 0,55 para ver, aí já dá 103, ó, então tá entre 0,50 e 0,55 ao mês aí a precificação pelo modelo de Gordon, né. Vejam que o valor patrimonial 110,45, o XPLG está negociando na faixa de deságio. Então, quando aquela tabela for atualizada de novo, a gente pode muito bem ter um fundo que chegou a 1,18 e agora está sendo negociado a 0,96. Então, a gente está colocando aí praticamente 22% de diferença entre quem comprou lá 1,18 e está posicionado até agora. Então, é uma diferença grande e que mostra que a gente realmente tem que olhar o que a gente está investindo dentro do mercado de renda variável, né? Como a gente também já passou aqui, então, para quem comprou na questão do primeiro dia útil do último mês, sem cotas, estaria aí com prejuízo, de praticamente 8%, né, R$ 888 aqui, e estaria recebendo por volta de R$ 61 de dividendos, o equivalente a 0,53 aí na parte do dividend on cost, né, de acordo com o preço médio que ele tem. E aí mesmo nesse cenário, agora a gente vê aí uma questão do dividendo em 12 meses acumulado de 6,67, e aqui a gente já está com o último dividendo que foi anunciado recentemente dia 30 de junho, que foi 0,61 centavos, tá. Então, aqui já está atualizadinho, mas vejam novamente que aqui a questão do setor de logística, ele vem trabalhando na casa desses 5 a 7%, principalmente aqui quando a gente pega os pares do XPLG. Então, 6,67, o VILG 5,92, o HGLG aqui, ó, 7,46, pegar o BRCO 6,45. Então, é realmente a faixa que os pares dele costumam trabalhar, tá? Então, dito isto, acabo a minha parte e agora eu vou passar a bola para a Andréia com a avaliação mais qualitativa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. Andréia, o palco é seu agora. Me escuta? Escuto em alto e bom som. Positivo. Então então agora você me habilite aí para que eu possa compartilhar minha tela. Tá habilitado já, não tá? Não consegue compartilhar? Ele está falando que vai te interromper aí. Posso interromper então? Pode, fica à vontade, o palco é seu. Então vamos lá, pessoal. Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aí numa semana que posterior aí a esse borbulho do mercado de curto prazo, né, a respeito dessa proposta, e como o próprio nome diz, é uma proposta, então não temos ainda uma certeza do que realmente irá acontecer. Claro que, como toda reforma no Brasil, começando pela previdenciária, que tivemos no começo aí do governo, depois a trabalhista, enfim, foram reformas nas quais elas foram propostas de uma forma e acabaram sendo aprovadas de outra, e alguns aí bem diferente do que eles realmente tinham em mente. Então, eu acho que é o momento de fazermos uma pressão e nós, como investidores, nos posicionarmos a respeito de que realmente não se tribute a algo que é um setor
que é muito importante para a economia, principalmente na questão de construção civil. Então tem muitos pontos aí e muitos detalhes que vão fazer toda a diferença quando, de fato, eles sentarem para, discutirem e verem o que vai ser aprovado ou não aprovado. Lembrando aí que, recentemente também o Fiagro, que é um fundo de investimento do agronegócio, ele conseguiu algumas isenções, alguns vetos, então também é importante aí estar os setores, se unindo para que realmente isso não passe, até porque a reforma como um todo, a priori, ela é algo que parece que vai diminuir, mas na verdade, no Brasil, eles nunca fazem algo para diminuir os tributos e sim aumentar. E a parcela, receptiva de receita em relação aí à tributação dos dividendos não é tão expressiva a ponto deles ficarem aí, querendo, essa fatia. Tem outros meios e um deles é, com certeza, uma reestruturação dos gastos do próprio governo. Mas enfim, passando a se tecer aí de uma opinião particular a respeito de tudo como que está acontecendo, até porque, eu sou tributarista, então, foi algo que eu, ao longo da semana, estudei, observei, analisei, e é uma opinião minha particular e, como é uma opinião como tributarista, então com certeza vai ter os prós e contras, mas isso faz parte do processo democrático de direito. Vamos agora para a parte qualitativa desse fundo, que é um fundo bastante interessante, que é o XPLG 11. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver nessa ativa que FIEs, indicadores e ativos, o DRE do XPLG 11, ou seja, a parte financeira da financeira, e o DR comparativo, que aí é uma surpresinha que nós vamos ver ao longo do tempo. Então vamos lá. Que FII é esse? XPLG11, fundo imobiliário nessa semana, no qual vocês aí escolheram no Instagram da EMA5, como o Henry já pontuou, cujo ticker é XPLG11 e tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. E como é que o gestor ele passou para nós cotistas ou investidores, pretensos investidores também, como foi maio, né, de 2021 para esse fundo? Então, no mês de maio de 2021, a distribuição para os detentores de cotas do fundo foi de 0,61 por cota, como o Henry demonstrou ali no gráfico, que foi correspondente a um dividend yield anualizado de 6,4%, em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês, que a cota fechou a 113,64. O pagamento este foi realizado no dia 15/6 de 2021, ainda no mês o fundo, por meio do fato relevante, informou a assinatura do contrato de compra e venda para aquisição de 64,2% da fração ideal de um empreendimento especulativo que será desenvolvido em Extrema e informou também, em 18/5 de 2021, a aquisição de 2 galpões logísticos do empreendimento Golgi Seropédica, locado para B2W, Companhia Digital SA, e os principais eventos que impactaram o resultado recorrente do fundo foi o recebimento do prêmio da alocação do especulativo Extrema e o recebimento da primeira alocação da B2W. Por fim, a gestora completou a alocação majoritária dos recursos captados na última emissão, sem prejuízo de realizar novas aquisições oportunas, valendo destacar que o fundo mantém liquidez parcelas retidas de preço, caixa para manutenção e melhorias dos imóveis investidos e recursos para as necessidades
emergenciais. Então, esses foram os fatos ocorridos e trazidos aí pelo relatório gerencial do mês de maio e que eles divulgaram no mês de junho. E quais são os nossos indexadores ativos desse XPLG11? Então vamos lá. O indexador dele, ou seja, a correção dos contratos, né, nós temos aí a maioria, né, 59% pelo IPCA e IBGE, 38% via IGPM e 3% apenas pelo IPC-FIP. Quais são as classes de ativos que compõem ali a carteira, né, do fundo imobiliário XPLG11? Nós temos 88% em relação aos imóveis, ou seja, 88% são investidos em imóveis, 11% em aplicações financeiras e 1% de cotas de fundos imobiliários. Qual que é a tipologia dos contratos aí do nosso XPLG? 52% são típicos, ou seja, aqueles tipificados pela lei, no qual tem uma duração entre 1 a 5 anos, e atípicos, 48%, que são aí aos de longo prazo, no qual tem uma multa contratual que faz com que alta, então faz com que eles aí pensem bem antes de saírem daquele imóvel. Bem, quais são os locatários, né? Então, por receita, né? Então, nós vemos aqui que o maior é a Via Varejo, né? Dentre os conhecidos, já que o especulativo Cajamar, na época, ainda não estava realmente firmado os contratos. Aí, consequentemente, tem outras lojas, como a Leroy, a GPA, a Renner, entre outros aqui, que compõem os locatários e os percentuais de receitas imobiliárias advindas, né? E sempre eles gostam do tal do outros, né? Que o Henry não é muito fã, mas faz parte. Odeio. Porque a gente fica a merecer, né, Henry? Quem será que são esses outros, né? Quero saber quem me paga. Pois é, quem são esses outros? Da onde vêm? O que comem? Enfim. Exatamente. Os setores de atuação dos locatários, né? A maior parte é comércio varejista, especulativo, materiais de construção, comércio e distribuição de alimentos, logística e aqui, para a felicidade mais um pouquinho do Henry, outros. Não, e é Esse é o legal fundo dos quando outros. não, e é legal porque aí você pega, né, o especulativo ali 14% e o outros 24, né. Pois Então é. a gente já põe aí 38% aí de dúvida, Aí, né. exatamente, são locatários que são os filhos dos outros, né. Exato. E a vacância, né, então ele traz aí o histórico de vacância desse fundo imobiliário, né, ou seja, até setembro de 2019 era 0% e conforme as coisas foram acontecendo economicamente, ele foi dando aquela aumentada, até que em maio ele realmente conseguiu aí reduzir em relação à vacância. Achei bem interessante ele ter trazido esse dado. E chegamos aí à parte que o Henry disse que eu adoro, e realmente é onde nós vamos ver como é que está esse fundo, né? Que é importante também analisarmos, pessoal. Como é que estão as receitas, né? No caso aqui, como ele é um regime de caixa, o fluxo, eles chamam de fluxo financeiro. Então, como é que estão as receitas? Como é que estão as despesas? Como é que estão os resultados? Quanto que ele está distribuindo, né? Que é importante também deixarmos aí. E a média, né, a distribuição média por cota. Então, a receita aqui em maio foi de 20.394.741, decorrentes de quê? Receita de locação, lucros imobiliários, receita de rendimento com os fundos, receita de ganho de capital de outros fundos, receita com CRI, receitas com LCI e renda fixa.
Lembrando que eles colocaram aqui, mas os lucros imobiliários ficou zerado, ganhos com capital de outros fundos ficou zerado e receitas de CRI ficou zerado. O que significa isso? Significa que eles não fizeram esse tipo de operação. Então, eles não venderam os fundos para ter ganhos de capital, não tiveram receitas com CRIs, ou seja, eles não fizeram esse tipo de investimento e não tiveram lucros imobiliários, ou seja, eles não venderam algo para obter isso. As despesas, né? As despesas foram de 2.419.424 e elas foram todas por conta de despesas operacionais. E o resultado foi de 17.975.319, sendo que ele distribuiu 16.531.647, ou seja, ele deixou uma gordurinha em caixa para caso algo ocorra, eles consigam aí manter os nossos lindos e maravilhosos de rendimentos, né? Para que ele não decaia muito e também não se torne aí tão desvantajoso em relação aos seus, como o Henry falou. E, inclusive, essas despesas, né, o que nós podemos colocar que são essas despesas operacionais? IPTU, água, energia, condomínio, seguros, reembolsos, despesas operacionais mesmo relacionadas ao fundo, como taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária, contábil e advocatícia, imposto de renda sobre capital e reserva de contingência. Então, todas aí dentro desse valor de 2.419.424. E nós vamos agora para o comparativo, né? Quem que é o comparativo aí, né? Deixa eu passar um pouquinho do histórico dele, que é o BRCO, Bresco Logística Fundos Imobiliários. Poxa, Fundo esse Andréia, que tem... você não pegou o par dele, o PATL? Não acredito. Mas ele não é um par, né? Não É um par acredito. para... Ele é um par para aquele analista, né? Meu, pô, eu imaginava que o comparativo ia ser com o PATL, que ia ter uma surpresa. Não, Não, não é não. par nem ímpar, cara, mas tudo bem. Ah, Exatamente. oh, meu Vamos, Deus. vamos falar de grandes, né? Exato. Os Os babies pares, deixamos os para pares. depois. Os pares de verdade, né? Os pares patrimoniais. Exato. Mas vejam que mesmo o Bresquinho, como ele é carinhosamente chamado, né, por alguns, ele tem uma receita pequena perto dos demais, né? Mas faz parte do processo. Então, qual que é o total de receitas aqui do Bresquinho, do Bresco, com todo respeito, aí, senão depois o pessoal vai ficar bravo comigo. 9.927 em março, 10.300 em abril e 9.907 em maio. Uma pequena queda ali, uma pequena coisinha ali que não deu certo. As receitas foram provenientes, imobiliárias e financeiras. E as despesas, elas foram basicamente administrativas. E veja que é 121, 121 e 120. E é uma taxinha de comercialização ali, embutidinha ali no meio. Despesas com propriedades, 123, 95, 177. Despesas gerais, 98, 32 e 26. E qual foi o lucro? Em março, 8.228. Em abril, 8.692. Em maio, 7.865. Com pequenos ajustes contábeis, que às vezes são necessários, nós tivemos aí um rendimento anunciado de 7.981 em março, 7.981 em abril e manteve-se em maio 7.981. Qual foi o percentual? Ele está querendo pular, ele não está querendo falar do Bresco hoje. Calma, contador, calma. Vamos com calma. O percentual de lucro por caixa distribuído. Então, em março, ele distribuiu 97%, em abril, 91,8%. Aí ele teve uma pequena gordurinha maravilhosa e distribuiu 101,5%. Esse é o Brescão, não o Bresquinho, hein? E vamos dar sequência aqui em relação ao portfólio do nosso XPLG11. Então, tem aqui algumas fotos, né?
dos galpões, né? Tem o CD da Renner, Cislog do Rio de Janeiro, o alugado para o B2W, Via Varejo, Santana Business Park, enfim, todos esses galpões aqui logísticos, a Unilever, o Dia por Cento Ribeirão. Então, tem aí todos os que estão em pleno funcionamento. Nós temos duas obras, né, aquele Cajamar e o Circo de São Paulo, distrito de Peros. Então, tá aí eles em obras na época que foi anunciado. E a obra especulativa de extrema que o Henry tinha colocado. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, né? Todo esse burbulho aí a respeito da tributação dos dividendos e é uma afirmação do nosso querido Warren Buffett, que é uma verdade quase que absoluta, né? Só compre algo que você seria perfeitamente feliz para segurar se o mercado fechar por 10 anos. Então pensem bem, estudem bem, vejam as informações e não seja só buy and hold, seja buy and manager, ou seja, gerencie a tua carteira, mas pegue bons ativos que caso aconteça alguma coisa, você consiga ter a famosa teoria que o Henry gosta bastante de passar, que é a teoria do travesseiro. Se sentiu bem, se Perfeito. sentiu tranquilo, se sentiu feliz, continue. Continue com aquele ativo. Exato. Mas ó, E vou não deixe, né? falar para você que Ah, mesmo com a teoria do travesseiro, esses últimos 5 pregões aí tem que estar com bastante racional, até para os mais experientes, né? É lógico que para a gente que trabalha com isso, que mexe com isso aí diariamente, a gente consegue ter uma resiliência maior, né? Mas realmente é o que você escreveu ali que eu acho que é perfeito, André. A gente precisa, quando entra no fundo imobiliário, qualquer tipo de aplicação financeira, você tem que estar pensando no médio e longo prazo, né? Então, qualquer gráfico do IFIX que você pegar por anos, né? E outros ativos também, a curva ela tende a ser uma curva ascendente, né, até pela questão da compensação com o IPCA, com inflação, o crescimento imobiliário, o desenvolvimento. Então, tenha sempre a teoria do travesseiro que a gente gosta e perfeitamente essa frase do Warren Buffett aí. É uma coisa que você tem que pensar em longo prazo. Né? exatamente. E como é de praxe, né, não deixe de seguir as nossas redes sociais no YouTube, né, EMA5 Fundos Imobiliários, e no Instagram, EMA5.fundos imobiliários. E gostou da plataforma, gostou dessas informações, desses apanhados, quer ter uma decisão racional em pouquíssimo tempo, não deixe aí de entrar em contato via WhatsApp e por e-mail. Essa seria a nossa apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Andrés Costa e fiquem bem, como o Henry falou, e logo, logo tudo isso irá passar. Como tudo passa, até a uva passa. Não é mesmo, Henry? Perfeito, perfeito. Tá ficando muito tempo comigo, hein? Já tá começando com as piadinhas também, hein? Perfeito. Não tem como, porque Já fica natural. em tempos de crise ou tempos de irracional, como aconteceu na sexta-feira passada, que é uma janela de oportunidade que se cria, né? E Exato, como que você tem uma leveza para levar tudo isso e aprender? É sorrindo, é isso que exato, importa. exato. E pessoal, também aproveitar, né, aqui a propaganda, quem quiser também utilizar o período de degustação, 30 dias gratuitos aí, sem nenhum tipo de necessidade de dado de cartão de crédito ou bancário. A gente quer realmente que vocês usem o sistema, aprendam, né, e vejam se é compatível aí com o teu desejo e com o racional de tomada de decisão e investimentos. Mas, Andréia, muito boa apresentação, mais um que FIA esse finalizado. Semana que vem vamos falar sobre o XPML11, certo? Exatamente. Agora vamos para o setor de shopping. Vamos trocar as duas letrinhas do FIA e do FI. Em vez de Fim falar do do, fim. em vez de falar do XPLG, semana que vem, pessoal, XPML. Então, para você que está com a gente até agora, não esqueça de deixar o like, se inscrever e até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, Andréia, também. Até mais.
Valeu.